Olá, crianças! Sou o professor Carlos Lima, estou aqui novamente com vocês, com o professor Felipe Júnior. Vocês lembram do que nós estávamos falando? Hã? Sim, nós falamos de tantas coisas, não foi? Do início aqui do Acre, como que ele foi anexado, né? Como que ele foi inserido aqui no nosso Brasil, né? Da Bolívia, do Peru, de tantas coisas que você anotou aí, você está ligadinho na nossa aula, não é verdade? O professor Felipe, ele falou de algo também de um povo, de outros povos também, não foi? Que vieram para cá meio que juntos, atrás de algo? Ou eu estou enganado? Quando você vê essa imagem aqui, ó, quando você vê essa imagem aqui, ó, você pensa logo em quê? Hã? Isso, eita, muito bem. Vocês pensam nos nordestinos, né? Ó, quando você vê esses adereços aqui, ó. Olha aqui, ó, como é legal, ó. Tudo de couro, ó. Nós lembramos dos nordestinos. Olha aqui, ó, alguns produtos, ó, que eles fazem lá, ó. Olha aqui, ó, os nordestinos, ó. Observem aqui. E o professor Felipe também falou que eles chegaram aqui e nisso tudo os indígenas também estavam aqui, estava aquele meio que aquele conflito, não era, professor Felipe? Estava aquela situação e eu quero saber, professor, nós queremos saber o que afetou, né? O que aconteceu com a chegada desses nordestinos, né? Os pontos positivos, os pontos negativos, e se isso teve alguma influência na nossa população hoje, né? No nosso povo, né? Se isso teve alguma ligação, ou se eles só vieram e foram embora. Queria que o senhor explicasse para nós tudo isso aí. Bom, professor Carlos, amiguinhos que estão nos assistindo, a cultura nordestina foi extremamente importante para a formação da nossa cultura. Primeiro, nós precisamos entender como esses nordestinos chegaram aqui. Eles chegaram em duas levas importantes, no chamado primeiro ciclo da borracha e também no segundo ciclo da borracha. Foram dois momentos importantes. A borracha aconteceu justamente no final do século XIX, como eu falei na aula anterior, né? Justamente quando houve um processo de seca lá no Nordeste e muitos nordestinos acabaram, então, migrando para a região do Acre, sobretudo porque havia uma grande promessa. Os nordestinos, eles acabavam, então, tendo uma promessa de enriquecimento nos seringais do Acre. E qual seriam essas promessas? Como assim, eles pensavam que eu ia enricar aqui, por quê? O que tinha aqui no Acre que fazia com que eles pensassem isso? Aqui no Acre havia o ouro branco, o látex, a borracha, aquilo que realmente gerava Ouro enriquecimento. branco? O Vocês látex já ouviram falar desse ouro branco, crianças? Ouro branco? Explica pra gente o que seria esse ouro branco. é o látex retirado da seringueira, né? Das seringas, onde havia então um processo de produção da borracha. E aí esses nordestinos acabaram sendo tomados por essas promessas de enriquecimento. Uma ideia de que se chegasse aqui no território acreano, nos seringais, eles poderiam então enriquecer através da produção dessa borracha, desse ouro branco, né, do látex. Eles realmente estavam tomados por um desespero, afinal de contas, o Nordeste estava tomado por uma seca. E dentre os povos nordestinos, professor Carlos e amiguinhos que estão assistindo, um povo se destacou, que foi o povo cearense. Porque a seca de 1870 atingiu principalmente os povos do Pará. Então, nessa primeira leva, houve uma forte presença dos cearenses. E também, no segundo ciclo, houve um momento também muito importante para a chegada desses povos nordestinos, que é o chamado Segunda Guerra Mundial. Acredito que vocês já ouviram falar. Lá em 1939, começou um evento grandioso, né, de e muito desastroso para o mundo inteiro, que foi a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, viu, professor Carlos? Sim. Houve uma forte presença dos nordestinos, novamente numa segunda leva, porque esses nordestinos acabaram, então, atendendo a uma necessidade que existia na época da Segunda Guerra Mundial. Tu sabe qual é, Carlos? Você Nós sabe qual sabemos. é? Na Segunda Guerra Mundial havia muita produção de armamentos, muita produção de botas para
os soldados irem para a guerra, e isso voltou a aquecer o mercado da borracha, sobretudo nos mercados, né, nos seringais acrianos, com essa necessidade de maior produção de botas, maior produção de pneus para os veículos. Lembre-se que nessa época já existia o avião e era necessário, né, a borracha para a produção de pneus. Portanto, os seringais do Acre começaram a ser novamente aquecidos. E com isso, os nordestinos, os povos nordestinos, acabaram então chegando em grande quantidade no território acreano. É aí que surgiu uma expressão bem interessante: soldados da borracha. Já pararam para pensar nisso? Soldados da borracha. Por quê? Ora, em 1945 acontecia a Segunda Guerra Mundial. E quando esses nordestinos vieram para os seringais do Acre, eles batalharam de uma maneira diferente. Enquanto os soldados ingleses, franceses e alemães, eles iam para a guerra efetivamente, os seringueiros, que eram esses nordestinos, batalhavam nos seringais extraindo látex. Mas eles tinham conflitos, eles brigavam. Como é que foi essa questão quando eles chegaram aqui e o que é que aconteceu? Como é que foi? Foi conflito, teve conflito? Ou eles chegaram somente em busca e se adequaram à situação? O que que aconteceu? Ótima pergunta. Se eu explicasse. Olha, os seringueiros, quando chegaram aqui, esses nordestinos, eles acabaram se deparando com a figura que já estava presente aqui, que é o seringalista. O seringalista era o dono desse local onde se extraía o látex. E como o seringueiro ele tinha esse desejo de enriquecer, vinha para cá todo animado, né, pro Acre. Não, vou enriquecer. Quando chegava aqui, já tinha um seringalista, que era o dono do seringal, e quem enriquecia, na verdade, era o seringalista. E os seringueiros se deparavam com uma situação muito desagradável. Então, eles vinham, trabalhavam para enriquecer o seringalista. O seringalista. Porque o seringueiro, ele recebia, né, pouco. Ele recebia muito pouco, ele trabalhava muito. O seringueiro, esses nordestinos que são presentes na nossa cultura, eles batalharam bastante nos seringais. Porque foi justamente nos seringais que eles passaram por uma situação um pouquinho parecido com escravidão. Por quê? Porque eles trabalhavam muito e recebiam pouco. Então eram muito explorados por esse trabalho que eles possuíam, né? Então aquilo tudo que eles pensavam não deu certo, Apenas uma ilusão. Eles queriam enricar, eles queriam... Todo mundo, né? Nós queremos sempre o quê? Buscar coisas melhores, né? E assim fez os nordestinos. Mas como o professor está falando aqui, não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Só que deu certo uma coisa, né? A influência da cultura dos nordestinos no nosso cotidiano. Muitos dos nossos avós, bisavós, eram soldados da borracha. A minha bisavó, por exemplo, era uma soldada da borracha. Né? Mulher que trabalhou na seringueira. E aí veio essa cultura nordestina. A alegria, que é muito presente no acreano, veio dos nordestinos. Essa harmonia, tudo aquilo que nós conhecemos, as vestimentas, que é muito típico do homem nordestino, de certa forma influenciou também na forma de nós vermos a vida. A música, que é muito presente, né? O forró, que é muito presente no Nordeste, também é presente no nosso Acre. A música, o modo de ver a vida, a alegria com que o nordestino enfrenta a vida, acabou chegando para o Acre. Não é à toa, porque muitos nordestinos acabaram vivendo aqui, constituindo família, tendo seus filhos, e acabaram, assim, propagando essa cultura para os nossos dias. Nós temos muito a agradecer aos nordestinos por conta dessa influência que eles acabaram trazendo para o nosso cotidiano. Porque, de fato, muitos daqueles que viviam há tempos atrás aqui no Acre eram justamente povos nordestinos e, principalmente, professor Carlos, cearenses. Muitos cearenses ocuparam aqui, sobretudo, no segundo ciclo da borracha, a partir da época da Segunda Guerra Mundial. Então, eles foram determinantes na formação da nossa cultura. É claro que muitas das características dos nordestinos acabaram sendo incorporados ao nosso cotidiano. Por exemplo, você mostrou aqui uma imagem, né? Você tem a imagem aqui, ó, do cangaceiro, que é uma figura muito importante lá no Nordeste. Houve um período no Acre em que as pessoas utilizavam muitas armas para adquirir terras.
Houve uma presença de armas para ir nas terras onde quem ocupava? Os indígenas. Os indígenas. Os indígenas ocupavam. Os próprios seringueiros, em um dado momento, nós vamos trabalhar daqui a pouco isso, eles ajudaram os indígenas a proteger o seu território contra pessoas que só queriam esse território para benefício próprio, né, para enriquecimento, para ganhar dinheiro. Então, esses nordestinos foram extremamente importantes na formação do que nós somos hoje. Nós devemos muito aos nordestinos, assim como nós devemos aos indígenas e a outros povos que ocuparam o Acre nesse período. E hoje, assim, a gente observa que é impossível, né, nós falarmos de Acre, falarmos de Brasil, se nós não falarmos, né, dos povos nordestinos, né, e dos indígenas, né, que os indígenas estavam aqui, e a influência que nós temos até hoje. Quantos de vocês não tem aí na casa de vocês souvenirs, né, coisinhas que vieram de lá, né? Eles até hoje, eles trabalham bastante manualmente, né? Eles usam o barro, eles usam coisas que vêm da natureza, eles têm isso. E nós, muitos acreanos, também têm essa cultura, né? Por quê? Como o professor estava falando, nós extraímos, né? Nós temos até hoje. Eles não fizeram somente parte da nossa história, como eles fazem, né? É algo presente. Como o professor falou, eles estão juntos, eles constituíram família. O que é constituir família? Um nordestino casou com a nordestina, e aí os filhos deles casaram com indígenas, ou um nordestino veio de lá e casou com a índia. Estão entendendo? Misturou. Hoje você vê famílias que têm um lado totalmente indígena, né? E outro lado totalmente nordestino. E também tem outros povos também que foram chegando, mas esses dois povos que o professor está aqui falando com bastante propriedade são uns povos principais. Você falar de Acre, você vai falar de nordestino, você vai falar da cultura deles. E até hoje, né, professor Felipe? Até hoje ainda vem nordestinos para cá, ainda tem essa migração. Hoje não está tanta, né? Porque evoluiu as coisas, mas ainda tem sim os nordestinos vindo, né, para cá. Ainda há uma grande quantidade de nordestinos hoje por outras oportunidades, né? Hoje as pessoas vêm por outros motivos também. Na época, os nordestinos vinham com esse desejo de enriquecimento, como eu falei, né? De ter mais dinheiro, de ocupar essas terras com essa promessa de enriquecer com ouro branco. Hoje as pessoas vêm por outras motivações, né? Vêm para constituir família aqui no Acre. Isso mostra como o nosso estado, né, é um estado muito agradável e que atrai as pessoas para viverem aqui no nosso estado. As pessoas querem realmente viver porque o acreano, ele é um povo acolhedor, é um povo que acaba recebendo a todos com muita alegria, e isso nós precisamos propagar sempre. Inclusive, os nordestinos trouxeram isso também, porque a alegria, né, todo esse contexto de receber as pessoas com alegria, isso vem dos nordestinos. Se você chegar na casa de um nordestino, gente, você vai ser recebido da melhor maneira possível. Provavelmente ele vai oferecer o melhor prato de comida para você, provavelmente ele vai tocar uma sanfona para você ouvir uma música bem animada. Isso é uma característica do nordestino. E isso chegou até nós. Nós também somos assim. O povo acreano, ele é acolhedor. Você pode perceber que aí na sua casa, entre seus familiares, qualquer pessoa que chega de fora, você vai receber muito bem, você vai realmente mostrar a alegria de estar recebendo essa pessoa. Isso é um grande legado dos nordestinos. Talvez o maior, receber as pessoas com alegria e com muita felicidade em receber um indivíduo de fora. Isso é bastante importante que o professor Felipe está falando, porque é um legado que foi deixado mesmo, como eu ia falar com ele aqui, que ele falou. Eu achei interessante que essa alegria... Você fala do nordestino, fala até assim, é um lugar onde tem bastante comediante, né? Porque o povo é muito feliz, tá entendendo? Então, nós temos um pouco disso, dessa mistura, dessa parte também tranquila dos indígenas, né? Que misturou com o quê? Com os nordestinos. Então, nós nem somos igual os nordestinos, igual os indígenas. Nós estamos aqui com um pouco de influências, né? Que a influência que se deu mudou a nossa vida até hoje. As situações que mudaram a nossa vida. E eles nos dão um grande ensinamento, porque tudo aquilo que eles sofreram nas secas, né, nesses períodos difíceis, eles mostram como encarar a vida da melhor maneira possível, a alegria,
o amor, né, que contagia as pessoas, e isso os nordestinos nos ensinaram. Ok, criança, eu sei que está muito legal a aula, mas nós vamos dar uma paradinha por aqui. E não esqueçam, ok? De ir lá na nossa plataforma Eduque. E até mais. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.